Vou te contar algo que fiquei sabendo que aconteceu com um vizinho que era taxista. Não pedi permissão para compartilhar essa história, mas do jeito que ela chegou até mim, imagino que a essa altura já seja de conhecimento público. Quer dizer, pelo menos na colônia onde moro. Por aqui todo mundo sabe o que aconteceu com o cara. 5 dias antes de morrer, ele chegou em casa numa noite completamente apavorado. Na sala de jantar estavam a mãe e a irmã, que ainda não esperavam por ele. O sujeito costumava voltar entre 2 e 3 da manhã. Naquela noite, porém, apareceu cedo, pálido, tremendo igual vara verde. As duas se levantaram assustadas, mas ele ergueu as mãos com as palmas abertas, como se pedisse para que não saíssem do lugar. Puxou uma cadeira e sentou à mesa. A irmã ignorou o gesto. Quando tentou se levantar de novo, foi até a cozinha pegar um copo d'água com açúcar e deixou ao lado dele. As duas já estavam desesperadas, querendo saber o que tinha acontecido, mas ele nem sabia por onde começar. Primeiro pediu perdão às duas. Disse que tinha sido um péssimo filho e um péssimo irmão. Todo mundo sabia que ele andava metido em coisa errada, como costumam dizer as senhoras da colônia, mas ninguém imaginava exatamente até onde iam aqueles crimes. Nem no que ele trabalhava além do táxi. Ou talvez usasse o táxi justamente como desculpa. Então ele começou a confessar tudo. Disse que roubava. Que enganou uma mulher dizendo que venderia o carro para ela, pegou 1.000 conto na época e desapareceu. Meses depois viu numa notícia que aquela mulher desesperada havia se jogado na frente dos carros. Também admitiu que assaltava passageiros dentro do táxi, principalmente turistas. Levava as vítimas para um morro afastado e as abandonava sem roupa. Talvez você tenha ouvido falar de uma notícia antiga sobre algumas pessoas encontradas mortas, congeladas e sem roupas. Pois foi ele quem fez aquilo. A mãe chorava desesperadamente, implorando para que ele parasse de falar. A irmã recuou alguns passos. Não dizia nada, mas estava em choque. Mais tarde, ela mesma contou. A gente sabia que ele era bandido, mas nunca imaginou que tivesse ultrapassado limites tão absurdos. Ele continuou confessando outros crimes, golpes, assaltos e assassinatos, como se estivesse diante de um padre. A irmã ouvia abraçada ao próprio corpo, enquanto a mãe permanecia ajoelhada no chão, numa cena digna daquelas novelas mexicanas antigas. Nem vale a pena listar a quantidade de crimes que ele admitiu. Depois de um certo ponto, tudo deixa de impressionar. Só havia uma pergunta que ele ainda não tinha respondido. Por que estava contando tudo aquilo? Foi apenas depois de se confessar completamente que resolveu explicar. O táxi estava mal estacionado na entrada da casa. As portas da frente e do quintal tinham ficado abertas, e dali dava para ver os faróis ainda acesos junto com o pisca-alerta. Aquilo tinha acabado de acontecer. Provavelmente ele estava voltando de mais alguma coisa errada. O centro fica perto, mas era preciso pegar estrada. Uma estrada longa, cheia de curvas e com um túnel extremamente escuro. O homem contou que alguns metros antes das curvas, diminuiu a velocidade. Eu conheço aquele túnel, e quando digo que ele é escuro, é porque realmente dá medo atravessá-lo. Antes da entrada do túnel, à beira da estrada, havia uma mulher levantando os 2 braços e balançando-os rapidamente de um lado para o outro, pedindo carona. Ela chegou a sair do acostamento para obrigar alguém a parar. Parecia ter uns 60 e tantos anos. O taxista parou mais à frente, ligou o pisca-alerta e deu ré. Quando desceu para ajudá-la com as coisas, percebeu que não havia ninguém do lado de fora. Já começava a se assustar quando viu que a mulher estava sentada dentro do carro. Achou estranho ela ter entrado tão rápido, mas imaginou que talvez estivesse esperando havia horas por alguém que parasse. A mulher carregava um arranjo de flores que perfumou todo o interior do táxi. Foi isso.
disseram a mãe e a irmã depois, quando contaram a história. Era esse o cheiro que Daniel trazia no corpo. Cheiro de morto. Melhor dizendo, cheiro de velório. O homem arrancou com o carro antes mesmo de perguntar para onde ela ia. Entraram no túnel. Mesmo com o farol alto ligado, a escuridão parecia engolir quase toda a luz. A mulher começou a falar, e ele tentou observá-la pelo retrovisor, mas parecia que os bancos traseiros estavam vazios. Aqueles 700 metros de túnel davam a sensação de que a última pessoa do mundo tinha apagado todas as luzes. Ela disse que ia para algum canto do outro lado da cidade. Que idiota fui em dar carona para ela, pensou. Quando saíram do túnel, a mulher já havia colocado um véu sobre o rosto. Talvez estivesse indo ou voltando de um funeral. Daí as flores, o véu e aquela atmosfera tão morta ao redor dela. O destino foi praticamente a única coisa que a mulher falou durante todo o trajeto. O Daniel nunca teve medo de nada nem de ninguém. Mas daquela vez, queria parar o carro no acostamento e mandar a mulher descer. Só que estava apavorado. Sentia uma vertigem inexplicável. Tudo o que queria era chegar logo ao destino. Sempre que olhava pelo retrovisor, a passageira permanecia imóvel, passando longos minutos sorrindo sob o véu. Você provavelmente já imagina como essa história termina. Que a morte entrou no táxi. Que ao chegarem ao destino, um cemitério, a mulher desapareceu. Mas não foi exatamente assim, meus colegas. Eles realmente chegaram a um cemitério. A mulher pagou a corrida e desceu normalmente. Na entrada, outras pessoas a esperavam. Lá dentro havia movimento como se estivesse acontecendo um velório ou alguma despedida. Ela fechou a porta e o homem arrancou com o carro. Enquanto observava pelo retrovisor a forma da mulher ficando para trás, percebeu que o arranjo de flores tinha permanecido no banco traseiro. Então parou e deu ré para devolver. Quando voltou até a entrada do cemitério, só a mulher permanecia ali. Os portões estavam fechados e, de repente, parecia que qualquer evento que estivesse acontecendo havia terminado. Ela abriu a porta do táxi e a fechou imediatamente, sem dar tempo para que ele pegasse o arranjo. Depois se inclinou na janela e disse: "Essas flores são para você. Pode ficar com elas. Nos vemos no fim de semana." Então apontou para dentro do cemitério. Ainda não era o horário em que ele costumava voltar para casa, mesmo assim acelerou de volta como um louco, porque já não conseguiu continuar trabalhando. Chegou em casa suando apesar do frio. Estava pálido, morto de medo e em choque. Assim que entrou, pegou o arranjo de flores e jogou no lixo. Mas o cheiro das rosas parecia ter impregnado nele. Isso ninguém contou para mais ninguém, até a profecia se cumprir. Dias depois, voltando de levar um pessoal para a Praia de Santos, um caminhão o tirou da pista. O carro caiu numa vala e bateu violentamente contra umas pedras. Foi um acidente fatal. E o mais estranho de tudo é que, apesar de ele ter jogado o arranjo de rosas brancas no lixo dias antes, durante o velório dele, aquelas mesmas rosas estavam no centro do altar. Murchas. Algumas destruídas. A cesta toda maltratada. Porque dias antes, quando descobriu que ia morrer, ele rejeitou as flores e depois as jogou no lixo. Obrigado por me ouvir, pessoal do diário. Faço parte das forças militares mexicanas e há alguns anos fui designado para a região de Santa Lucia, em Zumpango. O que vou contar aconteceu dentro da área militar, em um aeroporto antigo que quase não era utilizado e que já funcionava havia anos apenas para certas operações especiais.
Eu trabalhava na manutenção de aeronaves, junto com outros companheiros, revisando motores, sistemas hidráulicos e diferentes partes dos aviões que chegavam à base. Naquela época, ficávamos vários dias seguidos dentro do complexo porque faltava pessoal. Disseram que muitos homens de outros turnos haviam adoecido por causa de um vírus estranho e que alguns estavam internados. Ninguém dava muitos detalhes sobre isso, mas para nós aquilo significava mais trabalho e também um pagamento melhor. Então, no começo, ninguém fez perguntas. Tudo começou a parecer estranho quando voltaram a usar um setor abandonado do aeroporto. Era uma parte antiga da base, com hangares deteriorados, pistas cheias de rachaduras e prédios que pareciam esquecidos havia décadas. O mais estranho era que, de um dia para o outro, começaram a chegar aviões que não tinham insígnias normais. Não carregavam bandeira mexicana nem marcas visíveis de outro país. Também não possuíam nenhuma numeração reconhecível. Nós trabalhávamos relativamente perto e conseguíamos observar boa parte da movimentação durante o dia. Desses voos desciam homens e mulheres vestidos como civis, pessoas completamente comuns, embora estivessem sempre escoltadas por militares armados. Eles eram levados rapidamente para um hangar afastado da área operacional e ninguém podia se aproximar demais. Depois carregavam caixas de munição. Mas o mais estranho acontecia durante as madrugadas. Nesses horários, descarregavam caixas compridas demais para serem simples equipamentos militares. Nunca as deixavam perto de nós e sempre havia soldados vigiando ao redor. Numa madrugada aconteceu algo que mudou completamente a forma como comecei a enxergar tudo aquilo. Uma das caixas caiu do monta-cargas enquanto estava sendo transportada. O impacto foi tão forte que uma das quinas se abriu alguns centímetros. De dentro saiu uma luz esverdeada intensíssima, iluminando parte da área. Era uma luz estranha. Todos os que estavam próximos ficaram congelados por alguns segundos. Os soldados reagiram rapidamente e fecharam a caixa imediatamente. Mesmo assim, conseguimos ver que o concreto onde ela havia batido ficou marcado, como se tivesse sido queimado ou corroído. Não era uma simples mancha. Parecia que o piso havia derretido. Entre nós, decidimos não comentar nada com os superiores. Já existia movimentação estranha demais ali, e ninguém queria acabar se metendo em problemas. No dia seguinte, fomos cedo até o hangar para examinar o local. A marca continuava lá. O concreto estava literalmente corroído em uma parte, como se algum produto químico extremamente forte tivesse atravessado a superfície. Rodeamos a área até encontrar um ponto de onde conseguíamos observar parcialmente o interior do hangar. Foi aí que vimos algo ainda pior. Eles mantinham alguma coisa presa lá dentro. Nunca consegui enxergar completamente porque havia lonas e estruturas metálicas bloqueando parte da visão. Mas consegui distinguir várias mangueiras conectadas a um mesmo ponto. Essas mangueiras despejavam um líquido brilhante dentro de tambores metálicos lacrados. Também havia caixas blindadas, armamentos e munições empilhadas ao redor. Tentamos nos aproximar mais, mas quase fomos descobertos. Escutamos passos se aproximando e tivemos que nos esconder rapidamente atrás de alguns veículos abandonados. Se nos encontrassem ali, no mínimo seríamos expulsos das forças militares e provavelmente acabaríamos presos. Era evidente que estávamos vendo algo completamente sigiloso. Naquela mesma noite, chegou um voo vindo dos Estados Unidos. Então começaram novamente a mover as caixas compridas em direção ao avião. Meus companheiros decidiram não se aproximar mais, porque já estavam assustados. Sentiam que tudo aquilo podia terminar muito mal. Mas eu voltei sozinho e até hoje não sei se foi curiosidade ou estupidez. Me escondi no mesmo lugar de antes e dali consegui observar melhor o procedimento. Havia vários militares norte-americanos supervisionando tudo. Faziam tudo com extremo cuidado.
O mais inquietante era que todos olhavam constantemente para o mesmo ponto dentro do hangar, como se estivessem atentos a algo vivo. Eles conversavam entre si, mas de onde eu estava não conseguia entender nada. Ainda assim dava para perceber a tensão. Depois aconteceu algo muito pior. Trouxeram uma grande caixa de madeira, daquelas usadas para transportar armamentos pesados. Quando levantaram a tampa, senti um cheiro horrível chegando até o lugar onde eu estava escondido. Então começaram a colocar corpos lá dentro. Eram vários. Não pareciam vítimas comuns de acidente, nem soldados feridos em combate. Tinham partes do corpo destruídas, como se houvessem sofrido queimaduras químicas. Alguns estavam mutilados e a pele parecia derretida em certas regiões. Lembro perfeitamente de um dos homens vomitando enquanto ajudava a carregar um dos corpos. Foi naquele momento que entendi que o que quer que estivesse dentro daquele hangar não era tecnologia experimental nem armamento secreto. Fecharam a caixa, pregaram a tampa e a colocaram dentro do avião como se fosse apenas mais um equipamento militar qualquer. Então ouvi um som metálico vindo detrás das paredes do hangar. Não foi um barulho comum. Parecia algo enorme se movendo lentamente. Todos os soldados reagiram imediatamente. Alguns ergueram as armas, enquanto outros começaram a gritar ordens em inglês. Os técnicos se afastaram rapidamente da área onde as mangueiras estavam conectadas. E então ouvi algo que até hoje continua na minha memória. Um som parecido com uma respiração, mas profundo demais. Parecia que algo gigantesco estivesse tentando se mover. Não fiquei para ver mais nada. Saí correndo pela escuridão até o meu posto e não contei nada aos meus companheiros. Sentia que quanto menos pessoas soubessem do que eu havia visto, melhor seria. Durante os dias seguintes, o clima dentro da base mudou completamente. Havia mais soldados patrulhando, mais veículos entrando e saindo, e muitas áreas começaram a ser restringidas. Até alguns oficiais pareciam nervosos. E foi aí que entendi que os companheiros que diziam estar doentes provavelmente estavam dentro das caixas transportadas nos aviões. Poucos dias depois, recebemos a visita de um novo general. Ele reuniu todos nós em uma sala e nos ofereceram um novo posto dentro daquele mesmo hangar. O salário era quase o triplo do que ganhávamos normalmente. Mas havia uma condição. Precisávamos assinar documentos de confidencialidade. Ninguém poderia falar sobre o que acontecesse lá dentro. Meus companheiros aceitaram quase imediatamente, porque o dinheiro era muito alto. Além disso, entendiam que recusar poderia trazer problemas. Mas eu não conseguia aceitar. Depois de tudo o que tinha visto, sentia que permanecer ali era perigoso. Inventei uma desculpa. Disse que tinha problemas familiares e pedi transferência pouco tempo depois. Meus companheiros permaneceram lá. No começo, ainda conversávamos por mensagens, mas com o tempo eles começaram a responder cada vez menos. Alguns simplesmente desapareceram. Meses depois, fomos informados de que vários haviam morrido por complicações relacionadas àquele suposto vírus que teria afetado outros turnos. Eu nunca acreditei nessa versão, porque todos começaram a adoecer somente depois de entrar naquele hangar. E houve mais uma coisa que terminou de me convencer de que estavam escondendo a verdade. Algumas semanas antes de eu ir embora, vi um dos meus companheiros sair da área restrita completamente alterado. Ele estava com a pele irritada no pescoço e suas mãos tremiam muito. Quando perguntei o que havia acontecido, ele apenas ficou mudo. Ele se recusou a falar sobre o assunto. Com o passar do tempo, tentei me convencer de que talvez tudo tivesse uma explicação lógica. Que poderia se tratar de algum experimento militar ou de uma substância perigosa. Mas toda vez que me lembro daquela luz esverdeada, dos corpos, do som que vinha do hangar e da forma como todos agiam,
Bom, entendo que aquilo não era humano. E depois de tudo o que vi ali, tenho certeza de uma coisa: a vida extraterrestre existe. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Deixa eu contar sobre uma garota chamada Margarida, que foi minha amiga quando eu era criança. Eu precisei mudar de escola perto do começo da 6ª série, o que foi um saco em todos os sentidos possíveis. Tive que me adaptar, fazer novos amigos e ainda sair da cidade para o interior, que naquela época pareciam 2 mundos completamente diferentes. Margarida foi a única pessoa da escola que realmente fez questão de me conhecer. Acho que isso aconteceu porque ela também sabia exatamente como era ser a garota nova. Até o ano anterior, Margarida estudava em casa, ensinada pelos próprios pais na fazenda da família, perdida no meio do nada. Mas por algum motivo eles decidiram colocá-la na escola para que ela pudesse se socializar direito, ou algo assim. E quando digo que eles moravam longe, no meio do nada, estou falando sério. Ela acordava às 4 da manhã para o pai levá-la até a cidade mais próxima, só para conseguir pegar o ônibus das 7 para a escola. Ela deve ter se sentido 2 vezes mais deslocada começando em uma escola totalmente nova, sem nunca sequer ter frequentado uma antes. Acho que foi por isso que ela se aproximou tanto de mim quando cheguei à cidade. Passávamos praticamente todos os dias juntas na escola, e ela realmente me ajudou a me adaptar. Mas diferente das outras crianças que se ligavam ou iam à casa umas das outras depois das aulas, eu e Margarida não podíamos fazer nada disso por causa da distância enorme entre nossas casas. Era longe demais para qualquer um dos nossos pais dirigir depois de um longo dia de trabalho, então isso acabou sendo aceito como normal. O que não era normal era o fato de a família de Margarida não ter linha telefônica na propriedade. Isso significava que eles simplesmente não tinham telefone. Esse foi o primeiro grande sinal de que a família dela era diferente. Quer dizer, além de morarem no meio do nada. E sinceramente eu nem achava tão estranho assim ela ter sido educada em casa, porque eu já sabia que isso existia. Mas então, nas férias entre a 6ª e 8ª série, fui passar cerca de uma semana na casa da Margarida e da família dela. E foi somente ali que percebi o quão diferentes eles realmente eram. Como eu disse, visitar não era fácil por causa da distância. Quando chegaram as férias, não suportávamos a ideia de passar meses sem nos vermos, então nossas famílias fizeram um acordo. Eu passaria uma semana inteira na fazenda da família dela e em outro momento Margarida passaria uma semana na minha casa. Eu estava muito animada para conhecê-los e também ansiosa para que Margarida conhecesse minha família. Quando finalmente chegou o dia, arrumei roupas para a semana inteira, algumas das minhas coisas favoritas para mostrar a ela, e então eu e meu pai pegamos estrada para a viagem de 5 horas até onde ela morava. Parecia que a viagem nunca acabava, principalmente porque eu mal podia esperar para ver minha melhor amiga. E então, quando chegamos, eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Parecia que Margarida vivia dentro do próprio filme da Disney. A família dela tinha uma espécie de sítio isolado, bem na fronteira entre a mata selvagem e as áreas rurais. O lugar era lindo. E eles ainda tinham cavalos e pôneis. Ela saiu correndo, vestindo seu macacão para me abraçar. Depois disso, nossos pais conversaram e apertaram as mãos, até que meu pai anunciou que estava indo embora. Nós nos abraçamos, prometi que me comportaria, e então ele foi embora. Naquele momento, eu realmente achei que teria a melhor semana da minha vida naquela fazenda. Mas eu estava completamente errada. O primeiro dia e a primeira noite foram ótimos. Os pais dela,
O irmão mais velho e a irmã foram extremamente simpáticos comigo. Porém, no segundo dia, vi algo que me fez perceber que talvez nem tudo fossem flores. Nós estávamos brincando ao lado da casa enquanto o pai dela consertava a caminhonete perto da entrada da propriedade, quando vi um homem caminhando pela estrada de terra. Fui a primeira a notá-lo. Apontei para minha amiga e ela chamou o pai, que levantou a cabeça e viu o homem logo depois. Era um senhor que mancava um pouco. Achei que fosse algum vizinho, mas Margarida disse que nunca o tinha visto na vida. Quando o pai dela percebeu o homem, começou a andar rapidamente até ele, como se quisesse impedi-lo de chegar perto da casa. Nós continuamos brincando, mas fiquei observando os dois de longe. Não conseguia ouvir a conversa, porém fiquei olhando por alguns minutos, até que de repente o homem caiu de joelhos. Ele estava implorando por alguma coisa ao pai de Margarida, enquanto o outro fazia gestos irritados, mandando-o levantar e ir embora. Foi muito estranho. Até Margarida parou para observar, enquanto eu fazia várias perguntas que ela não sabia responder. Foi naquele momento que comecei a suspeitar que o pai dela talvez não fosse tão gentil quanto parecia. Ele nunca foi nada além de educado comigo, mas dali em diante as coisas começaram a ficar muito estranhas. Como quando encontrei um galpão nos fundos da propriedade. A família dela tinha um quintal enorme, que dava para uma área de floresta onde o pai e o irmão dela às vezes iam caçar alguma coisa. No terceiro dia, enquanto brincávamos no quintal, corri em direção ao galpão e ouvi Margarida gritar para eu esperar. Parei e me virei. Ela vinha correndo desesperadamente até mim. Quando me alcançou, explicou que não podíamos chegar perto daquele galpão específico, porque o pai dela ficaria muito bravo se nos pegasse ali. E preciso enfatizar. O galpão não ficava simplesmente no quintal. Ele estava escondido entre as árvores, tão longe que nem dava para vê-lo da varanda dos fundos. Então, quando Margarida disse que precisávamos ficar longe dali, acabou fazendo sentido para mim que o pai dela estivesse escondendo alguma coisa naquele lugar. Eu mesma não podia entrar na laje de casa, porque meu pai guardava ferramentas lá, então na minha cabeça infantil aquilo parecia perfeitamente normal. Mas hoje em dia eu não acredito que houvesse algo inocente naquele galpão. Muito menos ferramentas. No quarto dia, o pai e o irmão dela saíram para caçar. Perguntei se iríamos comer o que eles pegassem no jantar, mas ela respondeu que não. Disse que eles raramente caçavam para conseguir carne. Comecei a fazer mais perguntas que ela não sabia responder, mas não pensamos muito nisso. Nós estávamos sempre brincando, rindo e falando sobre como seria a 7ª série. Então, mesmo depois de eu começar a notar certas coisas estranhas, havia distrações demais para eu realmente me assustar. Algumas horas depois, o pai e o irmão dela voltaram carregando 2 frangos daquele gigante e um tatu. Nós os vimos saindo da floresta enquanto brincávamos no quintal. E foi aí que notei algo estranho pela primeira vez. Eles não estavam com nada nas mãos. Naquela altura eu já tinha praticamente desistido de fazer perguntas, porque Margarida parecia não saber muita coisa sobre nada. Mas até hoje eu me pergunto, como diabos eles conseguiram pegar aqueles animais sem nada? Como o pai e o irmão dela conseguiram capturá-los com as próprias mãos? Claro, eles poderiam ter usado armadilhas. Mas os cavalos da família andavam soltos por toda a propriedade, então não faria muito sentido arriscar machucá-los. Mas isso era só a parte menor da estranheza. O que realmente chamou minha atenção foi o fato do irmão de Margarida estar com sangue e restos de carne espalhados ao redor da boca e do pescoço. Mais tarde, o pai dela riu da expressão chocada que eu fiz e explicou que aquilo era uma espécie de ritual de passagem, algo que o próprio pai dele também havia feito com ele. Mas hoje sinto que aquilo tinha um significado muito mais sombrio do que me disseram. E nós nunca vimos a carne daqueles animais, exatamente como Margarida havia dito.
O pai dela simplesmente levou os animais para o galpão proibido e fez Deus sabe lá o que com eles. Naquela noite acordamos com a irmã de Margarida gritando desesperadamente. O som me assustou, mas Margarida apenas colocou um travesseiro sobre a cabeça e disse que aquilo acontecia o tempo todo. Acontece que a irmã dela sofria de terrores noturnos muito fortes e mesmo depois de acordar, passava alguns segundos sem saber onde estava. Por causa disso, às vezes gritava coisas como: "Está aqui! Está aqui!" Foi exatamente isso que ela berrou na primeira noite quando o pai tentou acordá-la. Na segunda noite aconteceu de novo, mas dessa vez ela gritava: "Não para! Não para!" Naquela segunda vez tudo pareceu apenas triste. O jeito como ela chorava, o cansaço na voz dela, aquilo me deixou realmente mal. Mas acho que a coisa que mais me perturbou, e que ainda hoje considero a mais estranha e assustadora de todas, foram os potros. No quinto, sexto e último dia da minha estadia, o pai dela ficou extremamente ocupado ajudando éguas prenhas a dar à luz. Isso não foi uma surpresa total, porque Margarida já tinha me mostrado uma das éguas antes e dito que ela estava prenha. Mas aparentemente 3 delas resolveram parir ao mesmo tempo, o que acabou sendo um enorme desafio para o pai, o irmão e a irmã mais velha dela. Lembro de perguntar se ela estava animada para ter cavalinhos correndo pela fazenda, porque eles certamente seriam muito fofos. Mas ela apenas deu de ombros e disse que eles nunca sobreviviam por muito tempo. E como você já deve imaginar, ela não sabia explicar muita coisa. Disse apenas que aquilo acontecia bastante e que o pai sempre levava os potros recém-nascidos para o galpão na tentativa de cuidar deles, mas que eles nunca sobreviviam porque nasciam diferentes. Quando perguntei o que ela queria dizer com diferentes, ela respondeu que eles pareciam errados e que dava para perceber que não sobreviveriam. Então ela disse que alguns deles nem sequer pareciam cavalos. Depois disso, pedi para ela parar de falar. Só de imaginar aquelas criaturas nascendo confusas, sofrendo e sentindo dor já me dava vontade de chorar. Foi assim durante 3 dias. Nesse período, quase sempre éramos apenas eu, Margarida e a mãe dela dentro de casa. De vez em quando, o pai, o irmão e a irmã apareciam completamente cobertos de sangue e sujeira, normalmente apenas para pegar água ou comer alguma coisa antes de voltar ao trabalho. Era horrível. Às vezes dava para ouvir gritos assustadores de cavalos ecoando ao longe. Então, quando chegou o 7º e último dia da minha estadia, eu estava mais do que pronta para voltar para casa. Lembro do meu pai indo me buscar e perguntando, durante a viagem de volta, se eu tinha me divertido. E eu simplesmente comecei a chorar. Quando consegui me acalmar, contei tudo para ele. Como a família era gentil, mas ao mesmo tempo assustadora demais. Meu pai ouviu tudo e no final ficou completamente sem palavras. Ele e minha mãe decidiram que eu nunca mais pisaria naquele lugar. E eles também ficaram meio estranhos com Margarida quando ela foi passar um tempo na nossa casa mais tarde naquele ano. Nós continuamos amigas pelo menos até o fim do ensino fundamental, quando minha família se mudou novamente. Infelizmente não conseguimos manter contato por mais de 1 ano, e hoje eu não faço ideia de onde Margarida esteja ou o que aconteceu com ela. Só espero que ela esteja bem, mas eu nunca, jamais, consegui esquecer todas as coisas estranhas e assustadoras que aconteceram naquela semana. Pouco depois de me tornar bombeira, vivi algumas experiências estranhas que até hoje não têm explicação para mim, e quero compartilhar uma delas. Trabalho em uma pequena estação de bombeiros aqui no interior de São Paulo. A verdade é que quando entrei há 3 anos, passei pelo básico de qualquer novata. Limpar botas,
revisar os equipamentos usados nas emergências, lavar o caminhão e fazer todo esse tipo de serviço. Eu queria provar que era capaz de lidar com tudo e não queria ser tratada de forma diferente dos outros. Então fazia tudo o que mandavam e quase não fazia perguntas. A primeira vez que vi algo estranho aconteceu durante uma tarde tranquila, em que não recebemos nenhuma chamada. O comandante tinha me mandado revisar o armário onde guardávamos parte dos trajes de incêndio. Eu precisava tirar a poeira dos trajes, organizar as botas e verificar se não havia umidade que pudesse danificar os equipamentos. Era uma tarefa simples e entediante, algo que eu já tinha feito algumas vezes. O armário ficava no fundo da estação, perto da porta que dava para a garagem onde estavam os caminhões. Não era um armário pequeno, mas sim uma estrutura grande com portas metálicas onde os trajes ficavam pendurados. Abri a porta sem pensar muito e tive a impressão de ver alguém lá dentro. O armário não tinha iluminação interna nem nada parecido, mas com a luz que vinha do corredor consegui distinguir que alguém, ou alguma coisa, estava usando um dos trajes. Minha primeira reação foi me assustar e recuar, porque eu não esperava encontrar ninguém ali dentro. Depois pensei que pudesse ser uma brincadeira. Achei que algum dos meus companheiros tivesse corrido para se esconder ali e me pregar uma peça. Mas quando ergui o olhar, não vi rosto nem mãos. O que vi foi um dos trajes de incêndio em pé, perfeitamente ereto, como se houvesse alguém dentro dele. As pernas da calça tinham volume, a jaqueta estava preenchida, levantada, e os braços pendiam ao lado do corpo. O capacete estava inclinado para baixo, exatamente na posição de uma pessoa olhando para o chão. Pensei que talvez estivesse escondendo as mãos dentro das mangas, mas meu coração disparou e eu não tive coragem de perguntar quem era enquanto encarava aquilo. Forcei-me a respirar fundo e continuei observando para ver o que aconteceria. Então o traje desabou. Caiu no chão como se tivesse estado vazio o tempo todo. Não havia corpo algum ali, nem cordas sustentando aquilo, e não preciso nem dizer que não havia mais ninguém dentro do armário ou ao redor. Apenas aquele traje que deixou de ficar em pé e permaneceu vazio no chão. Cheguei perto devagar e ergui a jaqueta esperando encontrar alguma estrutura, uma corda ou qualquer coisa que explicasse como ele tinha permanecido ereto, mas não havia nada. Só o traje vazio. Porém, tem uma coisa. Ele estava muito quente, como se tivesse acabado de ser usado em uma ocorrência. Naquele dia não contei nada para ninguém. Fiz meu trabalho em silêncio, fingindo que não tinha visto nada, embora não conseguisse tirar aquilo da cabeça. Durante 2 semanas, nada voltou a acontecer. Continuei com minhas tarefas, os treinamentos e os atendimentos das ocorrências. Eu estava aprendendo muito porque todos os meus companheiros eram bombeiros experientes. Ainda assim, toda vez que passava diante daquele armário, algo dentro de mim ficava tenso ao lembrar do que tinha visto. Não era exatamente medo. Era mais uma sensação desagradável de expectativa, como se no fundo eu soubesse que alguma coisa estava esperando que eu abrisse aquela porta novamente. E era só questão de tempo até algo acontecer comigo. Era cedo, por volta das 7 da manhã. Tivemos uma noite tranquila e eu tinha conseguido dormir um pouco. Quando acordei, ainda faltavam algumas horas para trocarmos de turno, e o comandante me pediu para revisar os equipamentos porque havia previsão de tempestade e nesses dias sempre apareciam emergências. Fui até o armário com uma pequena lanterna, porque uma das lâmpadas do corredor estava falhando. Coincidência ou não, lembro que pensei naquele episódio em que vi o traje em pé. Foi um pensamento rápido, mas suficiente para me incomodar e me deixar nervosa por um instante antes de abrir a porta. Disse a mim mesma para parar de pensar nessas coisas e abri a porta de uma vez. O mesmo traje estava novamente em pé, com o capacete inclinado na minha direção, como se alguém lá dentro estivesse me encarando.
Mais uma vez, minha mente presumiu que fosse uma brincadeira, mas dessa vez eu não tive tempo de reagir. Assim que vi aquilo, senti um golpe tão forte que caí de joelhos no corredor, ainda segurando a lanterna. Foi como se alguém tivesse me acertado com toda a força bem no estômago, arrancando todo o ar dos meus pulmões. Comecei a me arrastar pelo chão tentando respirar. Não sei em que momento deixei a lanterna cair, mas a luz ficou apontada para o armário. E naquele mesmo instante, o traje desabou outra vez completamente vazio. O capacete bateu no chão e dessa vez eu pedi ajuda. Chamei o comandante com a voz sufocada, e quando ele e outro companheiro chegaram, me encontraram sentada no chão, ainda sem conseguir respirar direito. Não tentei inventar desculpas nem dar uma explicação lógica para o que tinha acontecido. Apenas contei o que vi e o que senti naquela manhã. Expliquei cada detalhe enquanto eles me ajudavam a levantar e me levavam até a sala de descanso. Esperei que rissem de mim ou que o chefe ficasse irritado por eu estar inventando histórias, mas todos me ouviram com expressão séria. Alguns foram verificar os trajes. Obviamente não encontraram nada. Mesmo assim, naquela manhã, até a troca de turno, ninguém fez piadas ou comentários sobre o assunto. O comandante, por outro lado, não parecia surpreso. Parecia preocupado. Embora não tenha me dado nenhuma explicação, disse para eu ir beber água e descansar um pouco, porque ele mesmo cuidaria do equipamento. Desde aquele dia, ele nunca mais me mandou fazer manutenção naquele armário. Simplesmente passou a dar essa tarefa para outros, e eu comecei a guardar meu equipamento em outro armário. Se eu me oferecia para revisar os equipamentos, ele me mandava fazer outra coisa. E durante os últimos 3 anos, evitei direta e indiretamente aquele armário estranho. Até onde sei, nenhum dos meus companheiros teve um problema parecido ou presenciou algo semelhante. A base para mim é como um segundo lar. É meu local de trabalho e onde tenho grandes companheiros e amigos. Mas o mistério do que aconteceu naquelas 2 ocasiões ainda me incomoda. Perguntei a companheiros de confiança, pessoas que considero quase irmãos, mas eles também não fazem ideia do que seja. Obrigada a todos do canal por me ouvirem. Mando um forte abraço e, por favor, se cuidem.